Seção 1. A criação do Estado e a criação de guerras. Capítulo 1. O problema da segurança. A historicidade do Estado e o realismo europeu. Luigi Marco Bassani e Carlo Lottieri. Abre citação. O Estado proíbe o assassinato privado, mas ele mesmo organiza assassinatos em uma escala colossal. Ele pune o roubo privado, mas ele mesmo põe suas inescrupulosas mãos em tudo o que ele quer, seja na propriedade dos cidadãos ou dos estrangeiros. Fecha a citação. Mensagem de Albert J. Nock, 1928, On Doing the Right Thing. Libertarianismo e o Estado. Uma investigação crítica. Libertarianismo provou ser uma força em quase todos os campos do debate social contemporâneo. Os decanos das ciências sociais não podem mais ignorar os argumentos produzidos pelos principais estudiosos, estejam vivos ou mortos, desta tradição intelectual. Muito do que é discutido neste volume, sendo especificamente uma contribuição libertária para o problema da segurança, é parte de uma disputa mais abrangente sobre crime, punição e o Estado que também pertence à ciência social ortodoxa, isto é, estadista. Entretanto, certos princípios libertários, que é, antes de tudo, uma doutrina moral, tratam de solucionar esses problemas de uma forma muito diferente do que é comum na ortodoxia da análise social. Enquanto o último não questiona a ideia de que o Estado deva ser o único fornecedor da lei e da ordem, os libertários tomam um caminho completamente oposto, já que estão prontos para explorar qualquer alternativa ao monopólio e à coerção na produção de segurança. Centrais de framework libertário, com efeito, são os conceitos de Estado e de livre mercado, enquanto dois polos opostos da experiência humana. Rothbard afirma bem sua posição em seu livro Power and Market. Abre citação. No mercado, não pode haver algo como exploração, mas um conflito de interesses surge sempre que o Estado ou alguma outra agência intervém no mercado. No mercado, tudo é harmonia. Fecha a citação. O mercado é objeto de milhares de publicações de inclinação libertária, com a economia austríaca como uma de suas mais importantes tradições, e nosso entendimento sobre livre mercado, competição e seus benefícios para a sociedade e para os indivíduos tem crescido enormemente, mas quando se trata do outro polo da dicotomia, o Estado, libertários parecem ser menos sofisticados. É opinião nossa que um dos maiores erros de muitos libertários tem sido seguir uma concepção simplista de poder, chamar de Estado toda forma de agregação política e acreditar na natureza perene deste artifício humano. Comentando sobre um livro muito bem-vindo, lidando especificamente com a modernidade do Estado, David Gordon, o revisor semi-oficial da comunidade libertária, repara, por Estado, nosso autor quer dizer algo mais limitado do que a concepção dos libertários contemporâneos e de Max Weber. Esta falta de percepção geral sobre o Estado, enquanto uma instituição modelada historicamente, é compreensível sob a luz do fato de que o libertarianismo contemporâneo se desenvolveu, principalmente nos Estados Unidos, um país emprestado apenas recentemente, e muitas vezes inadvertidamente, pelo estatismo. Algumas concepções sobre as origens do Estado, entretanto, são como um tiro pela culatra contra a teoria geral do libertarianismo. Ora, se o Estado não é nada mais que uma força política, se ele acompanhou desde o início da história as comunidades humanas, como veremos o fim de um aparato coercitivo tão massivo? Em outras palavras, se o Estado é parte inerente da experiência humana, por que deveria um defensor da liberdade se preocupar em ser libertário? No final das contas, se o Estado é tão antigo quanto a humanidade, então o libertarianismo é apenas mais uma forma de utopia, ainda que de uma natureza não criminosa. Um dos axiomas centrais do libertarianismo é a ideia de que a mesma moralidade se aplica a todas as pessoas,
seja agindo em nome de um aparato público ou em uma sua capacidade individual. A sociedade e os indivíduos devem ser julgados como um todo. Se alguma coisa é moralmente inaceitável, assim deve ser para todos. Em sua ação humana, Mises afirma que a maior das revoltas contra a razão pode ser encontrada na ideia de que não existe algo que se possa considerar como uma lógica universalmente válida, que Mises chama de polilogismo. O polilogismo marxista assegura que a estrutura lógica da mente é diferente nas várias classes sociais. O polilogismo racial difere do polilogismo marxista apenas na medida em que atribuiu uma estrutura lógica peculiar a cada raça e não a cada classe. A ascensão do Estado provocou uma forma diferente de polilogismo, cuja importância primordial para a teoria geral não escapa a ninguém: a divisão entre a massa dos súditos e a elite dos políticos. Podemos distinguir três diferentes conceitos: política, coerção e Estado. Nem toda política é coercitiva, e nem toda ordem política coercitiva pode ser chamada Estado. A teoria libertária é destrutiva, não da política enquanto política, mas de certas ordens baseadas em um monopólio da violência ou da força legítima, entre aspas. O exemplo mais relevante desta última é a ordem política que ganhou proeminência na Europa durante os tempos modernos, ao qual chamamos de Estado. Em verdade, a separação moral entre os governantes e os súditos é um subproduto do surgimento da política moderna, isto é, do Estado. Durante os tempos modernos, o Estado emergiu por causa de muitas circunstâncias históricas que foram diversas e únicas, mas houve uma doutrina moral única que foi crucial para sua materialização. Foi a crença segundo a qual a classe governante é legitimada para agir por todos os meios necessários, enquanto as pessoas em geral estão sujeitas a um conjunto de leis criado pelos governantes, assim como a moralidade do senso comum. O Estado é certamente uma instituição peculiar, tendo uma singularidade digna de apreciação do ponto de vista histórico. Foi, na verdade, somente durante a ascensão do Estado que a ideia previamente desconhecida da raison d'être ganhou território, tanto intelectualmente quanto de forma prática. Embora muito corretamente o nome de Niccolò Machiavelli seja associado com essa quebra entre a política e a moral, o florentino foi apenas o primeiro de vários teóricos políticos que trabalharam para fornecer à classe governante sua posição de invulnerabilidade moral. Em particular, Giovanni Botero, em seu livro de 1589, La ragione de Stato, foi o primeiro a abertamente argumentar que, para a segurança do Estado, os homens poderiam legitimamente efetuar ações que seriam consideradas crimes se fossem cometidos por outros motivos ou por pessoas não privilegiadas por uma instituição tão nobre. Durante épocas anteriores, por mais brutais que tenham sido, a crueldade de uma moral dupla, uma limitada àqueles que agem em nome do Estado e outra adequada ao público geral, simplesmente não existia. Para os libertários, não se apegar a este fato histórico é um erro de grande porte, já que o marco do nascimento da política moderna sendo sinônimo de Estado, são os dois pesos e as duas medidas contra os quais os libertários lutam de forma tão explícita. Eles estariam perdendo a chance de dar uma fundamentação histórica sólida para suas próprias teorias. O que dá ao libertarianismo seu grande apelo intelectual, tal como uma fundação inequívoca, é a verdadeira historicidade do Estado. É útil, nesse momento, pegar emprestado as palavras de um historiador, certamente não libertário, para entender precisamente as consequências de uma descrição clara, precisa e científica do Estado. Abre citação. O Estado não é um elemento eterno e imutável nas relações humanas. Na maior parte de sua história, seja com maior felicidade ou não, a humanidade sobreviveu sem um Estado. O Estado é desenvolvimento histórico contingente e comparativamente recente. Sua predominância pode ser muito transitória. Uma vez que reconhecemos que houveram sociedades anteriores ao Estado, também podemos querer considerar a possibilidade da existência de sociedades posteriores ao Estado. Fecha a citação.
A sorte do marxismo, enquanto força intelectual, dependia fortemente do fato de os socialistas raramente propunham uma sociedade modelo. Karl Marx devotou uma parcela mínima de sua produtividade intelectual fantasiando sobre a sociedade socialista ideal, e seus seguidores se centraram em elaborar uma crítica sem fim do capitalismo. Em contraste, os libertários concentraram muitos de seus esforços para ter a visão de uma sociedade baseada na não-agressão, relações voluntárias, direitos de propriedade e livre mercado, às vezes custando reflexões sobre esta estratégia, como sair deste estágio para outro, enquanto nós podemos recorrer à economia austríaca ou às outras tradições, dependendo da preferência de cada um, para realizar uma crítica libertária das restrições que são impostas ao livre mercado. Mas quando se trata da avaliação do Estado, é preciso recorrer ao passado. Quando vemos que, de fato, na ordem política e jurídica medieval que existia na Europa antes do surgimento do Estado, podemos encontrar inspirações para um futuro libertário. Antes de explicarmos brevemente o que consideramos ser a interpretação sólida das origens do Estado, a chave para se tratar o problema da segurança de forma realista, faremos uma breve revisão das elegantes escolas que ainda são respeitadas nas salas de aula dos acadêmicos, em particular, os pontos de vista sociológico e antropológico da gênese do Estado, duas abordagens relacionadas e insatisfatórias. Deve-se encarar com suspeita os estudos antropológicos sobre o surgimento do Estado, e isso por várias razões. Primeiramente, porque, apesar das culturas não europeias merecerem toda a atenção acadêmica possível, ao menos como um antídoto por vários séculos de racismo, os antropólogos tendem a ter uma paixão exacerbadas por essas culturas e as supervalorizam. Devemos respeito a todo ser humano e a seu ou sua herança. Entretanto, afirmações como as seguintes, típicas de uma certa corrente do relativismo cultural, são um tanto injustificadas. Quando alguém está lendo descrições acerca dos que viveram na antiga Buganda ou na antiga Polinésia, imagens da Renascença italiana ou de Atenas no século V a.C., vêm à nossa mente. Mas isso poderia ser considerado um pecado venial sob a luz do que a escola antropológica tem a dizer sobre essas questões complexas. Para Elie Sagan, abre citação, o Estado pode ser definido como uma forma de organização social na qual as formas de coesão social, de não parentesco, são tão importantes quanto as formas de coesão social de parentesco. Fecha a citação. De fato, a constituição do Estado se deu no processo da realeza, triunfando sobre o parentesco. Embora pareça difícil apreender os diferentes estágios de desenvolvimento institucional deste ponto vantajoso, a completa ausência de percepção histórica presente em um postulado como este deve ser notado. Talvez seja verdade que as relações de sangue tribais devam ser superadas para se chegar a um sistema de ordem institucionalizada. Esta simples verdade, no entanto, é incapaz de explicar a complexidade das organizações jurídicas modernas. Além disso, a natureza temporal na análise antropológica pode ser útil para compreender algumas características perenes das sociedades humanas. Todavia, se mostra fútil quando aplicada às realidades institucionais europeias, que são transientes e peculiares, tais como o Estado. Um dos pioneiros dessa tradição, James George Frazer, afirmou, abre citação, a continuidade do desenvolvimento humano foi tanta que a maioria, se não todas, das grandes instituições que ainda formam a estrutura da sociedade civilizada têm suas raízes na selvageria e foram passadas adiante até nós, nestes últimos tempos, através de incontáveis gerações, assumindo formas externas em seu processo de transmissão, mas permanecendo substancialmente inalterada em seu núcleo. Fecha a citação. Apesar de raramente ser totalmente creditada, toda a construção da escola antropológica segue a mesma linha de raciocínio feita por Ludwig Gumplowicz e Max Weber há um século. Gumplowicz foi um dos expoentes principais da tradição sociológica. Ele fez a seguinte constatação acerca das origens do Estado. Abre citação.
O Estado é um fenômeno social que consiste em elementos sociais se comportando de acordo com leis sociais. O primeiro passo é a submissão de um grupo social por outro e o estabelecimento da soberania. E o corpo soberano é sempre o menos numeroso, mas inferioridade numérica é suplementada pela superioridade mental e maior disciplina militar. Fecha a citação. Um dos elementos desta definição, a ancoragem ao realismo europeu, a ideia de que a massa desorganizada será sempre governada por uma elite organizada, permanece persuasiva, mas seu retrato da realidade humana parece simplista, amplamente ignorado a complexidade das diferentes ordens institucionais e culturais políticas. Parece implicar na existência de um processo de subjugação acontecendo desde o início dos tempos. Notemos, porém, que Gombrowicz emprega a palavra soberania, inventada por Jean Bourdin em 1576. Os sociólogos falam de organizações, poder, política, dominação e assim por diante, mas eles, na verdade, tinham o Estado, isto é, a modernidade política, em mente. Ao invés de projetar uma condição atemporal e semi-bárbara nas instituições ocidentais, tais como fazem os antropologistas, os sociólogos fundem a imagem do Estado nas hordas e tribos de todos os continentes. Essa é também a mais importante ambiguidade de Max Weber. Por um lado, ele é um dos autores que caracteriza o modelo do Estado de uma maneira totalmente não histórica. Ao mesmo tempo, porém, ele parece ter bastante ciência do caráter precisamente moderno das instituições do Estado. Para Weber, abre citação, as funções básicas do Estado são os decretos da lei, funções legislativas, a proteção da segurança pessoal e da ordem pública, polícia, a proteção de direitos adquiridos, administração judicial, o cultivo da higiene, educação, bem-estar social e outros interesses culturais, os vários tipos de administração e, por último, mas não menos importante, a proteção armada organizada contra ataques estrangeiras, a administração militar. Estas funções básicas são ou totalmente ausentes, quando sob condições primitivas, ou carecem de qualquer forma de ordenamento racional. São cumpridos, em vez disso, por grupos ad hoc, amorfos, ou então são distribuídos entre uma variedade de grupos tal como as famílias, os grupos de parentesco, associações de vizinhança, comunas rurais e associações completamente voluntárias, formadas por algum motivo específico. Fecha a citação. Weber tenta caracterizar as características universais do Estado, mas se torna palpável que apenas algumas instituições específicas podem ser rastreadas até tal ordem política e que a família, o grupo parental, a união dos vizinhos, a comuna rural e semelhantes não se enquadram nesses tipos de instituição. É verdade que Weber tenta conectar o Estado e a coerção. Nós sustentamos que todo Estado envolve coerção, mas nem toda coerção envolve o Estado. Porém, Weber parece ser bem ciente da natureza genuinamente moderna do Estado em sua tentativa de retratar seu surgimento. Abre citação. A propagação da paz e a expansão do mercado, portanto, constituem um desenvolvimento que é acompanhado ao longo de linhas paralelas que, por monopolização da violência legítima feita pela organização política, a qual chega ao seu auge com a concepção moderna do Estado enquanto a raiz de todo tipo de legitimidade no uso da força física, e que a racionalização das regras de sua aplicação, a qual culminou na concepção da ordem legal legitimada. Fecha a citação. O livro sobre o Estado que provavelmente mais impactou os libertários foi o de Oppenheim, Albert J. Nock e Murray Rothbard, discutivelmente os mais importantes pensadores libertários do último século. Tomaram diretamente do sociólogo alemão a famosa dicotomia entre meios econômicos e meios políticos. Os libertários geralmente são talentosos, ao menos Rothbard era, em fazer o uso de uma série de diferentes pensadores, de convicções marxistas, socialistas e coletivistas para os seus próprios objetivos. Todavia, Oppenheimer
está numa teia caótica de tradições intelectuais que, talvez, ele não tenha nenhuma utilidade. Ele se considerava um liberal social e colocava a si mesmo em uma companhia muito boa. Abre citação. Apenas uma parcela muito pequena de liberais sociais, ou liberais socialistas, acreditam na evolução para uma sociedade sem um domínio e exploração de classes, que garantirá aos indivíduos liberdade, além de política, economia e econômica e de movimento, de acordo, claro, com as limitações dos meios econômicos. Este era o credo do antigo social-liberalismo dos dias pré-Manchester, enunciados por Kesnay e especialmente por Adam Smith, e retomado nos tempos modernos por Henry George e Theodore Hetzka. Sick. Fecha a citação. Não obstante, o autor de The Start deve ser julgado pelo que ele tem a dizer neste tópico. Abre citação. O Estado, completamente em sua gênese, essencialmente e quase completamente durante seus primeiros estágios de existência, é uma instituição social imposta por um grupo vitorioso de homens a um grupo derrotado, com o único propósito de regular o domínio conquistado pelo grupo vitorioso sobre os dominados e proteger a si mesmo contra a revolta de dentro e ataques vindo do exterior. Teologicamente, este domínio não teve outra proposta senão a exploração econômica dos derrotados, feita pelos vencedores. Fecha a citação. A tese é de que o Estado surgiu a partir da conquista e da força. O quão apelativo que isso pode soar para os libertários, esta visão está fora da marca. Em outra passagem, Oppenheimer sugere que o alvorecer do Estado deve ser reconhecido com a divisão do trabalho, pelo simples fato de que algumas pessoas são endossadas por natureza com caráter guerreiro e habilidades físicas. Abre citação. Os camponeses se acostumaram. Quando o perigo se aproxima, eles chamam seus pastores, os quais não são mais lembrados como ladrões e assassinos, mas como protetores e salvadores. Os pastores aprenderam a capitalizar. Fecha a citação. Em outras palavras, não foram apenas conquistas diretas, mas também conquistas mais sucedidas que deram origem ao Estado. Os melhores protetores descobriram que poderiam fazer nada e serem nutridos às custas da população, até que a próxima onda de assaltantes chegasse. Os guerreiros eram, portanto, a alma de um Estado em ascensão. É desnecessário dizer que defender e proteger uma população é uma função perfeitamente legítima e que se algumas pessoas são muito boas em fazer isso, elas merecem toda a ociosidade possível para eles. O surgimento do Estado, na conjectura entusiasmada de Oppenheimer, é contraditória. De um lado, a piagem definitivamente legítima, do outro lado, a divisão do trabalho, claramente legítima. A nação e o Estado nasceram juntos e são indistintos na visão do estudioso alemão. Abre citação. No momento em que o primeiro conquistador poupou sua vítima para explorá-la permanentemente no trabalho produtivo, foi de uma importância histórica incomparável. Foi a origem da nação e do Estado, a direita e a economia complexa, com todos os desenvolvimentos e ramificações que cresceram e que daqui em diante crescerão a partir disso. Fecha a citação. Oppenheimer é um dos principais sociólogos que pavimentaram o caminho por um modelo socioantropológico fusionista. Incontáveis citações de Friedrich Hatzel adicionaram um sabor exótico ao livro. Nós somos, portanto, levados a um mundo onde organizações sociais dos Ovambo, Varuma e de outras culturas primitivas deveriam nos ensinar algo sobre o Estado e suas características específicas. O surgimento do Estado soberano, as fronteiras para a garantia da lei e da ordem. O primeiro mito que alguém precisa derrubar ao tentar investigar a relação entre a provisão da lei e da ordem e o surgimento do Estado moderno é o de que esta instituição política é meramente um desenvolvimento natural e orgânico de poder político, tão antigo quanto a história da humanidade ou das sociedades organizadas.
Na realidade, seria mais prudente se livrar do qualificador moderno, entre aspas. Apenas o Estado é moderno. Quer vejamos seu berço no sistema italiano de estados depois do Tratado de Lodi, em 1454, ou na Europa Ocidental, Espanha, França e Inglaterra, no século XVII. Uma coisa é clara: o Estado gradualmente emergiu no curso dos séculos XV e XVI e chegou ao seu estado de maturidade no século XVII. Depois de um sumário dos principais traços do Estado, organização, soberania, controle coercitivo da população, centralização, etc., Gianfranco Poggi afirma, abre citação, estritamente falando, o adjetivo moderno é pleonástico, pois o conjunto de características listado acima não são encontrados em entidades políticas de larga escala, ao invés daquelas que começaram a se desenvolver nos estágios iniciais da modernidade na história da Europa. Oakeshott pareceu ciente de tal peculiaridade do Estado quando afirmou que, abre citação, a associação um tanto recente de seres humanos que passaram a ser chamados os Estados da Europa moderna emergiram lentamente, prefigurados em estágios anteriores na história da Europa, mas não sem estágios dramáticos no decorrer do seu surgimento. Em geral, os territórios dos Estados modernos foram recentemente delineados. Eles foram o efeito de movimentos de consolidação nos quais as independências locais foram destruídas e movimentos de desintegração nos quais os estados emergiram do rompimento dos reinos e impérios medievais. Fecha a citação. O segundo mito que devemos desbancar é a crença, comum à maioria dos historiadores, de que o surgimento do Estado contribuiu para a causa geral da liberdade humana. Em outras palavras, quem tem sido um fator progressivo na história da humanidade. Ao invés disso, tal fato deve ser visto como uma revolução que perturbou a antiga ordem, garantindo privilégios, imunidades e renda para alguns e obliterando estes para o resto da sociedade, como Charles Tilly apresentou. Abre citação. Os criadores do Estado europeu se engajaram na tarefa de combinar, consolidar, neutralizar e manipular uma rede dura e complicada de relações políticas bem estabelecidas. Tiveram de cortar ou dissolver grandes partes desta rede e tiveram de encarar uma furiosa resistência enquanto faziam. Fecha a citação. A história da liberdade deve ser encontrada nas tentativas de restringir os poderes do Estado, da luta pela preservação das liberdades medievais e privilégios da comunidade, a luta contra a concentração de poder em um determinado centro, seja um rei ou um parlamento. A liberdade, assim como a lei e a ordem, foi assegurada e, em alguns casos, de forma muito mais eficiente, em diferentes estágios da história europeia, quando o monopólio da violência sobre um determinado território estava simplesmente fora de alcance. Apesar de estarmos aqui preocupados primeiramente com a provisão estatal da lei e da ordem, não se deve esquecer das comunidades autônomas do medievo, sobretudo do norte da Itália e da Europa Central. Elas oferecem exemplos significativos de uma maneira completamente diferente de garantir a paz e a segurança. Na era de ouro da liberdade comunal, que perdurou na maioria do território europeu até o século XVI, mas em certas áreas, como na Suíça, tiveram uma duração muito maior, mercadores e cidadãos formavam seus próprios estatutos, regulando a passagem, a imigração e as trocas. Em suma, tudo relacionados à autogovernança não coercitiva e pacífica. Durante essa época, não havia uma noção precisa acerca do poder sobre um determinado território, assim como também não haviam, em seu sentido moderno, fronteiras. Um poder institucionalizado sempre era antagonizado por um poder contrário, que reivindicava a obediência dos mesmos súditos.
O resultado era o de que todo o poder medieval era nada mais que uma reivindicação, sujeito a sofrer oposição e constrangimento por uma rede institucional de contra-reivindicações concorrentes. Em seu Freedom and the Law, Bruno Leone afirmou que, abre citação, uma versão medieval do princípio No Taxation Without Representation é encontrada na forma da sentença, nenhuma tributação sem o consentimento dos indivíduos tributados. Somos informados que, por exemplo, em 1221, o bispo de Winchester, convocado para dar anuência a uma julgada, se recusou a pagar e, depois da Assembleia ter feito a concessão com base no que ele discordou, o Tesouro apoiou a decisão dele. Sabemos também que, do estudioso alemão Gierke, nas assembleias mais ou menos representativas realizadas entre as tribos germânicas, de acordo com a lei germânica, a unanimidade era requisitada, embora a minoria pudesse ser compelida a desistir. Fecha a citação. Não era apenas o que vem sendo chamado simplesmente de pluralismo medieval, que garantia a impossibilidade de qualquer organização como o Estado, mas também as formas de relação jurídica que haviam entre indivíduos e governantes. Na sociedade medieval, as vidas e propriedades não eram prontamente acessíveis ao rei e aos nobres, como Charles H. McEwen apontou. Abre citação. A propriedade a qual o súdito tinha por direito legal, a integridade de seus status pessoal e o proveito de suas terras e bens era normalmente além do alcance e do controle do rei. No início do século XIV, João de Paris declarou que nem um papa ou o rei poderiam tomar os bens de um súdito sem o consentimento deste. Fecha a citação. Parece ser um tanto difícil conceber um Estado sem os atributos de um Estado, a saber, a possibilidade de ordenar à vontade as vidas e propriedades dos indivíduos subordinados a ele. Obviamente, o que estava além do alcance dos reis e nobres durante a Idade Média agora está disponível às democracias majoritárias, e toda a história do Estado é como saímos daquele estágio para o estágio onde estamos agora. Antes do surgimento do Estado, os efeitos predatórios do poder político aos indivíduos eram mínimos, comparado com outras áreas do globo, ou ao que aconteceu posteriormente no mesmo continente. E, em todo o caso, os cidadãos sempre conservaram seu direito de saída. Este direito mantinha uma restrição ao poder político e é escolhido por muitos autores como uma das causas primárias para o desenvolvimento de um predador territorial limitado no Ocidente. Entretanto, não havia uma única fonte da lei e da ordem. A produção da segurança nunca foi considerada um assunto institucional distinto, mas sim a preocupação de toda a comunidade. Por vários séculos, costumes, tradições e leis da antiga Roma trabalhavam juntas para assegurar uma ordem judicial. A lei na Idade Média era uma maneira de resolver conflitos, mas era deixada como um negócio mais ou menos privado. Não havia uma concepção orgânica de corpo social, entre aspas, e, consequentemente, o crime permaneceu como uma questão privada para ser tratado com regras bem definidas. Em outras palavras, o crime nunca era considerado um problema social ou como uma ferida infligida no corpo coletivo. Isto, por sua vez, significou a centralidade da vítima em todo o processo judicial. A reparação era feita a partir do ponto de vista das vítimas, e não de uma coletividade supostamente ferida. Até mesmo quando feudos quebravam, o que acontecia com frequência, as famílias envolvidas eram exigidas a restaurarem publicamente a paz, mas muito raramente os autores dos crimes eram punidos uma vez que a paz fosse restaurada. De certo ponto de vista, palavras enquanto ideias cristalizadas têm consequências,
O período medieval havia definitivamente acabado quando, ao fim de uma longa gestação, a palavra Estado foi usada em seu sentido moderno por Niccolò Machiavelli. O florentino afirmou, logo no começo de sua famosa obra O Príncipe, todos os estados, todos os domínios sob cuja autoridade os homens viveram no passado e vivem agora, foram e são, ou repúblicas ou principados. A emergência, na teoria política, das ideias associadas ao Estado são um legado amplamente maquiavélico, como colocou George Sabine. Abre citação. Maquiavel, mais do que qualquer outro pensador político, que criou o significado que damos ao Estado na política moderna, até mesmo a palavra em si, enquanto o nome de um corpo político soberano, parece ter se tornado recorrente nas línguas modernas em grande parte por seus escritos. Fecha a citação. Todavia, em Maquiavel achamos pouco do que diz respeito à paz pública, tranquilidade e segurança dos cidadãos. Quando a palavra segurança, circuta, é utilizada, é sempre em referência às possessões do príncipe, entre reinos que são bem organizados e governados. Em nosso tempo está o da França. Possui incontáveis instituições valiosas, no qual dependem a liberdade de ação e a segurança do rei. Para nossos propósitos, Maquiavel é importante, pois, embora um republicano no coração, ele via os reis e os reinos como protagonistas de uma nova era. Do século XVI, coube ao absolutismo monárquico desenvolver a noção do poder através de uma pessoa artificial, o Estado. A novidade de tal criatura política foi que toda a realidade política foi repaginada através de escritórios, entidades e leis. O novo corpo político transcendeu tanto indivíduos quanto soberanos. Não representava ninguém, apenas existia e era nutrido por mitos produzidos por historiadores, assim como políticos. O primeiro e anterior a todos é o mito dele sempre ter existido, como Luhmann notou, abre citação. Seguindo a proclamação do Estado soberano, especialmente na França durante a segunda metade do século XVI, os historiadores foram ao trabalho. O presente necessita de um passado que se adapte a ele. Fecha a citação. Neste conceito de modernidade política, o problema da lei e da ordem surgiu como um problema específico do Estado. O primeiro e, acima de tudo, os deveres do Estado para seus súditos se tornou a provisão da segurança, ou, para ser menos ingênuo, abre citação. O Estado arrogou a si mesmo um monopólio compulsório sobre a polícia e os serviços militares, sobre a provisão da lei, a tomada de decisão judicial, a casa da moeda e o poder de criar dinheiro, terras não usadas, as terras públicas, entre aspas, ruas e rodovias, rios e águas costeiras e os meios para entregar encomendas. Mas, acima de tudo, o monopólio crucial é o controle do Estado. Fecha a citação. É necessário apenas pensar na frase em latim ubi societas ibi jus, a qual claramente significa apenas que, onde há uma sociedade organizada, é necessária a existência de regras, que ainda é traduzida por vários juristas como onde há uma sociedade deve haver um Estado. Essa noção atemporal ligada ao Estado é também um aspecto peculiar da secularização de conceitos teológicos, que neste caso é a vida eterna. Como Smith colocou, abre citação, todo conceito significante da teoria do Estado moderno são conceitos teológicos secularizados. Fecha a citação. Carl Smith, Politische Theologie, Vier Capital, zur Lehre von der Souveranitate, Munich, Drucker and Hamlet, 1922, página 49. Continuando a citação. Sobre o uso da violência, da polícia e serviços armados e das cortes, o local da tomada de decisão última em disputas sobre crimes e contratos. Fecha a citação.